Olá, nesse vídeo eu vou explicar a parte das configurações da terceira geração do CIMEC. Você tem que vir aqui em F4. Aqui nós temos três seções, que seriam a parte de sensor, parâmetros e representações gráficas. Vamos começar aqui pelos sensores, profundidade. OK, né? F4 para poder entrar. Legal. Aqui a gente tem um coeficiente do sensor de profundidade, que é o número que a gente precisa inserir para que o sensor marque corretamente a profundidade. Por exemplo, cada tipo de máquina exige um coeficiente diferente, dependendo da adaptação do sensor de profundidade. Então, existem alguns métodos que a gente faz para poder encontrar o coeficiente correto. Por exemplo, existe um sistema de 3 roldanas que a gente utiliza, que o coeficiente padrão dele é de 1600. Quando a gente insere esse valor, significa que a cada 1 metro que o trado perfurar real na torre, o computador ele vai identificar a quantidade correta de pulsos para medir 1 metro, ok? Para identificar esse coeficiente, quando a gente desconhece ele, a gente precisa fazer uma marcação na torre de 1 metro, descer o trado 1 metro por uma trena, através de uma trena. Depois disso, aqui nesse campo de pulsos, vai registrar uma quantidade de pulsos necessário, que seria o coeficiente. Então aqui, depois que a gente identificou essa quantidade de pulsos, representado por esse 1 metro que foi movimentado ali no trado, a gente pressiona o F2, que seria o const, né, para poder gerar a constante, que seria os pulsos, né, necessários para poder fazer essa marcação de 1 metro. O sentido do sensor, só temos dois, que é o sentido 1 e 2. Se por acaso você começar a perfurar e a profundidade começar a marcar negativo, significa que o coeficiente do sentido do sensor está incorreto. Então a gente tem que simplesmente vir aqui e alterar o sentido do sensor. E depois testar para verificar se no momento que você perfura, a profundidade ela marca valores positivos. Seria basicamente isso. F3 seria para zerar a quantidade de pulsos e medido. E essa profundidade aqui de 1 metro ele é um valor padrão. Rotação. Rotação, a gente só tem que marcar aqui simplesmente a quantidade, aqui no coeficiente, a quantidade de pulsos que tem ali na mesa rotativa. A quantidade de pinos, né, onde o sensor de rotação fica posicionado para poder pegar o movimento do giro da mesa rotativa. Então, por exemplo, se a gente faz a contagem ali na mesa rotativa e a gente identifica que tem, por exemplo, 12 pinos, eu venho aqui, insiro o valor de 12 e dou um OK e registro. Tá? O medido, na verdade, é que ele serve só como fator de teste. Então, para a gente, por exemplo, testar se o cabeamento ou o sensor de rotação estão funcionando corretamente, eu posiciono aproximo algo metálico na frente da célula do sensor e verifico se aqui no medido ele vai registrar algum valor para a gente. Se registrar algum valor, significa que tanto cabeamento quanto sensor estão funcionando. Concreto. Concreto, a gente só tem que verificar aqui, na verdade meu simulador está ligado, por isso que está registrando esses valores. Então o ideal aqui é sempre quando o conector do concreto, cabeamento e o sensor ele esteja ligado e funcionando corretamente, o ideal é ficar aqui na miliamperagem, valor de 4, próximo de 4.00 miliampere. Tanto é que tem até aqui na frente aqui o valor aqui, né, exemplo, né, que ele tem que registrar. E a pressão em bar tem que ficar próximo de 0. A capacidade sempre vai ser de 50 bar, do sensor de concreto. Se eu precisar fazer algum ajuste para aproximar de 0, caso não esteja calibrado, eu posso usar aqui o sinal de mais e menos para poder fazer esse pequeno ajuste. O torque é muito parecido.
Só muda, na verdade, a aplicação, que é para o torque, para o momento de torção da força hidráulica que a máquina faz, e a capacidade, que é de 400 bar. De restante é igual. Miliamperagem, também 4 mA. Sempre quando tiver em 4 mA em bar, tem que ficar próximo de zero. O ajuste aqui, mais e menos, é a mesma lógica do sensor de concreto. Inclinação X e Y são iguais, tá? Mesma coisa. A capacidade aqui, geralmente a gente usa o padrão de 20 graus, que é lá na frente, na tela de manobra, naquele alvo, que ele vai gerar uma escala gráfica de 20 graus, né, para capacidade. Esse valor ele precisa ser igual para X e para Y. O limite mais e menos geralmente são 5 graus que a gente configura. Assim que a bolha do alvo ele se deslocar acima de 5 graus, o computador ele vai soar um alerta sonoro dizendo que extrapolou os 5 graus. É um alerta para o operador, no caso. Aí aqui, em grau, a gente sempre tem que ficar próximo de zero, né? Uma vez que a gente deixou a torre aprumada ali no prumo manual, se a gente deseja calibrar, né, o sensor de inclinação em relação à torre, eu vou ali, aqui também com os sinais de mais e menos, eu calibro o grau até ficar em zero. Toda vez que o grau ficar em zero, ele tem que ficar aqui próximo de 12 mA. Aqui na frente aqui mostra esse exemplo aqui, 12 mA. Sempre em 12 mA, vai representar aqui pra gente em graus, 0 graus. Inclinação Y é exatamente a mesma coisa. Parte de parâmetros, tá? Parâmetros tem a bomba, que eu já expliquei no vídeo anterior, que é volume, ele é em centilitros, que é o volume por pulso que a bomba manda. E no exemplo anterior eu falei, por exemplo, se a bomba manda por pulso 30 litros, a gente precisa inserir no computador o valor em centilitros, então precisa multiplicar por 100. Então eu pego 30, multiplico por 100 e vai dar aqui, no caso, 3.000, o valor que eu tenho que inserir no computador. Ok. Pulsos por minuto, né, é a quantidade de pulsos de batida que a bomba manda por minuto. Então a gente precisa pegar, fazer essa contagem e inserir, por exemplo, se a bomba manda, por exemplo, 27 pulsos por minuto, eu venho aqui, dou um OK para abrir o campo, 27 pulsos e OK para inserir. Sensibilidade de detecção, a princípio, ela vai ser de 7%. Parâmetros, data e hora. Aqui a gente só vai checar se a data e hora ela está correta. Isso aqui é importante para os relatórios, né, quando o computador emite os relatórios. Passo de gravação sempre vai ser o padrão de 8 centímetros. Aqui a gente não precisa mexer. Interior do trado é aquela configuração da concretagem que tem o enchimento do tubo. Então o computador ele calcula através desses dois parâmetros, né, que é o comprimento do tubo e o diâmetro interno do tubo, ele calcula o volume necessário para encher o tubo antes da concretagem. Então, por exemplo, comprimento do tubo, eu vou fazer toda a somatória de trados, prolonga e curva e ponteira e somo aqui em metros esse valor. E o diâmetro interno do tubo eu vou colocar em milímetros, se ele é... geralmente a gente tem ali as medidas de 3, 4 e 5 polegadas, então eu vou pegar o valor em polegada e vou transferir em milímetros, tá? Por exemplo, aqui se for um tubo de 5 polegadas, eu sei que 5 polegadas equivale a 127 milímetros. A gente tira esse valor aqui. Aí depois o computador ele calcula o volume necessário para poder encher o tubo antes de iniciar a concretagem. Por último são as representações gráficas. Aqui é só efeito de representação gráfica. Então, lá na tela de dados da estaca, a gente tinha configurado profundidade máxima para 10 metros. Então é o mesmo valor
que tinha lá naquela tela. Perfuração, geralmente a gente vai usar esses mesmos parâmetros, a gente não vai alterar. Momento de torção, porque o torque ele tem a capacidade máxima de 400 bar. Velocidade de rotação, geralmente 50 RPM ali é o suficiente para poder enxergar bem o gráfico. A ideia é sempre deixar uma escala talvez um pouco maior da capacidade do sensor para o operador poder enxergar o desenho dos gráficos, tanto no momento da perfuração quanto da concretagem.